Eu acho que a nossa capilaridade, assim, né, de chegar em mais áreas e ver o movimento de mais áreas de negócio querendo ter essa proficiência em dados, né, digamos assim, ela aconteceu de forma mais orgânica pelas estratégias que a gente traçou aqui no começo, né, da nossa jornada de dados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou Marcela e estou aqui mais uma vez para conversar sobre dados. E hoje a gente tem uma convidada super legal aqui que vai trazer um bocado de case, que é a Dani Bertol, que é gerente sênior de produtos de dados e analytics no Grupo Heineken. Bem-vinda, Dani, tudo bem? Obrigada, tudo jóia e contigo, Marcelo? Tudo jóia. No mercado onde os dados são o novo petróleo, né, que a gente ouve isso o tempo inteiro, é muito importante a gente trazer cases reais e esse é o motivo da nossa conversa hoje com o Grupo Heineken e a Dani vai contar um pouquinho pra gente como que é desafiador e como que eles têm desenvolvido, né, soluções de dados que permeiam diversas estruturas dentro do grupo. Então, Dani, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho sobre a organização de vocês, né, para atender. Eu acho que é um ponto legal de falar, é que os cases que eles trouxeram para a gente são cases que de novo atendem várias áreas de negócio. E um dos pontos que mais me gerou curiosidade na hora que eu faziei esses cases foi o fato de como é que eles conseguem gerar tantos produtos de dados para tantas áreas. E eu acho que era legal você começar contando um pouquinho para a gente como é que é a estruturação do time. Bom, primeiro, obrigada por me receberem aqui, é um prazer estar com vocês hoje. Vou contar um pouco, então, da nossa estrutura. A gente tem um time de dados aqui dentro da área de tecnologia da Heineken, que a gente chama de digital e tecnologia, e o nosso time de dados, ele está estruturado para atender e refletir as áreas de negócio, né? Então, dentro do nosso time, temos subtimes aqui que atendem áreas de suporte, como RH, finanças, corporate affairs, sustentabilidade. Temos também times que olham para a supply chain, então especificamente falando de toda a cadeia logística, primária, secundária, toda a distribuição mesmo, que permeia todo o Brasil, customer service e produção, cervejarias mesmo, e também o time que olha para as áreas comerciais, então desde trade marketing, vendas, campo mesmo, até o time de marketing e marcas em si. Então o nosso time consegue permear aí toda a nossa cadeia ponta a ponta, né, da operação do Grupo Heineken, por meio dessa organização onde a gente reflete mesmo, né, a estrutura, né, da operação da Heineken. Legal. Uma coisa também que eu acho que fica muito clara pra gente, assim, é o desafio agora com o advento da IA, o desafio de estruturação dos dados mesmos, né, que a gente sabe que a gente tem muitos dados disponíveis nas grandes empresas, mas como que a gente estrutura esses dados para realmente conseguir fazer um bom uso deles e gerar insights, né, para o negócio. Como vocês têm atuado a partir dessas diversas etapas, né, de estruturação, de análise de dados, até eventualmente uma etapa de predição que vocês também estão fazendo, né? Pô, legal. De fato, assim, qualidade é o básico, né? A gente sempre fala, se entra um dado ruim, qualquer recomendação ou output ali de qualquer modelo ou análise de dados vai ser ruim também. A gente divide muito o nosso trabalho aqui olhando para a cozinha de casa e o que a gente chama aqui de atendimento ao negócio ali, ou o nosso trabalho mais sexy, né? Que é o que gera realmente valor. Então, na cozinha de casa, a gente tem trabalhado muito para estruturar esses dados, né? Garantir que a gente tenha fontes confiáveis, automatizadas. Então, quando a gente entrega um fluxo de dados para o negócio, a gente quer que seja assertivo, que não tenha grandes gaps de qualidade, que ele seja automático, ou seja, o usuário não precisa fazer alguma intervenção manual para obter aquele dado, e a gente sempre busca ter clareza de papéis ali com o negócio, né? Então, tem um dado que não é a área de TI que vai ser dona, né? É um dado que a gente só tem que disponibilizar. Então, a gente seta muita clareza nesses papéis, quando o dado é de responsabilidade do negócio, para que a gente crie uma governança que sustente, né, uma qualidade adequada para a gente conseguir rodar qualquer camada de inteligência em cima dessas informações. E aí, falando da parte, né, de atendimento mesmo às necessidades do negócio em cima da cozinha de casa, acho que a gente teve uma jornada muito grande e começamos de um ponto de partida que não era tão estruturado, mas a gente teve alguns marcos bem claros, assim, ao longo desses últimos 5 anos. Então, no início, o nosso foco, depois de ter disponibilizado os dados, ter arrumado um pouquinho a qualidade, né, do que a gente tinha como base, o nosso foco era muito em cima de relatórios descritivos. Isso, claro, é muito importante, né, para ter uma linguagem
única de performance e disciplinar a organização a confiar numa fonte única de verdade quando for tomar decisão, né? Então, o time de vendas quer saber sobre o dado de receita, quanto que está o volume, né, em algum lugar. Então, a gente tem que ter um lugar que permita tomar decisão em cima daquele número, e aquele número vai ser consumido por todas as áreas de negócio. Então, a gente trabalhou muito para fazer isso. Mas, quando a gente começou a trabalhar num formato mais self-service, aí que veio o grande salto, assim, né? Então, a gente passou de um formato onde nós desenvolvíamos os relatórios, os dashboards, essas análises mais descritivas, para empoderar o negócio para fazer isso por eles mesmos, né? Então, a gente desenvolve os fluxos de dados, disponibiliza isso, e o próprio time de negócio que é responsável por criar esses relatórios e essa, né, camada aí de dashboards que vai dar essas informações para eles tomarem decisões no dia a dia. Então, a gente passou a olhar, a partir desse momento, não mais para projetos e dashboards isolados, e conseguiu, né, ter espaço aqui para aí sim olhar para produtos de dados e produtos de inteligência artificial. E acho que aí sim que veio, né, um campo de oportunidades. Então, quando a gente começa a olhar para IA e toda a nossa operação aqui, tem muito espaço, né? Desde a cadeia logística até as áreas de suporte. Como a gente gera dados todo dia, né? E por meio de vários sistemas e várias interações com diversas áreas, para a gente conseguir recomendar, prever e recomendar ações com base nesses dados, né? E acho que hoje a gente está numa maturidade bem bacana, assim, que a gente começou explorando não só áreas tão óbvias, né, como vendas e marketing, que geralmente é onde a gente vê um grande peso, né, de IA sendo aplicada, mas também para áreas como RH, né, jurídico, que são áreas que temos também muitas informações, né, tomamos decisões diariamente, decisões de alto impacto para o negócio, principalmente no que tange pessoas, reputação, e a gente conseguiu aí desbloquear um valor bacana para essas áreas também por meio de IA. Tem sido assim nossa jornada. Legal. Eu fico te ouvindo, eu não sou da área técnica, né? Eu acho que os ouvintes sabem, assim, eu sou da área de comunicação e fico tentando entender, assim, as questões do negócio mesmo e da parte técnica. E uma coisa que eu sei, né, pelas nossas discussões é que a IA, ela começa a democratizar, né, uma coisa que vocês tecnicamente já estavam fazendo há muito tempo. E numa empresa tipo o Grupo Heineken, que é gigante, que tem uma capilaridade gigantesca, eu queria entender como é que foi esse processo de sair dessa solução que vocês faziam fim a fim para prover um ambiente onde eles começam a utilizar, assim, com relação aos temas de governança. Você pode contar um pouquinho também? Foi um desafio, né? Porque a partir do momento que todo mundo sabe desenvolver um dashboard, todo mundo tem acesso fácil à informação e quer começar a desenvolver, quer começar a experimentar, né? Mexer com dados, a gente começa a tropeçar em pontos de gestão de custo, garantir que aquela informação que a pessoa está trabalhando ali, né, no seu modelo, ali dentro do seu parquinho, né, que a gente brinca aqui, que é o ambiente controlado ali que o usuário do negócio pode usar, seja confiável. Então, aplique as regras de negócio que a gente tem homologadas aqui, né, no nosso ambiente. Então, foi necessário setar algumas diretrizes, né, e a gente evangelizar muito o negócio para entender que não é que a gente quer tirar a autonomia, né, mas a gente precisa garantir que eles tenham autonomia dentro desse cercadinho, né, então dentro desse conjunto de regras e boas práticas que a gente disponibiliza para eles. Então, não é que a gente quer bloquear, né, o que o time de negócio pode fazer, mas sim garantir que a gente tenha um ambiente organizado, com sistemas que sejam homologados, né, a gente tem muita ferramenta gratuita hoje na internet, então começa a ficar um ambiente mais perigoso, né, de vazamento de dados. Então a gente precisa garantir essa disseminação da informação do porquê que a gente está fazendo, né, e setando governanças para que as pessoas consigam ser embaixadoras dessa nossa governança também, né, que elas realmente comprem a ideia com a gente. Então, acho que é uma dificuldade, né, porque todo mundo quer testar coisas, todo mundo quer melhorar o seu dia a dia. A gente não consegue, né, atender sempre na velocidade que todo mundo espera, né, acho que toda a área de TI passa por isso. É um volume crescente de demandas e necessidades que a gente tem aí para atender o negócio, principalmente agora com o IA, mas que a gente precisa que eles comprem a nossa ideia para que a gente evite retrabalhos e fique mais lento ainda, né? Então, acho que é um ponto que a governança vem para ser o nosso aliado, para a gente conseguir gerar mais valor e gerar valor mais rápido, né? E quando o negócio entende isso, aí eu acho que a gente começa a andar junto. Dani, eu também queria entender um pouquinho, assim, que
igual você citou, tem áreas que já são mais afeitas a dados, né, que elas já se direcionam claramente pelos dados, e tem áreas que estão começando talvez a usufruir desse processo de tomar decisões embasadas em dados agora. Essa foi uma sensação que você teve mais recente, assim, de outras áreas tentando se orientar com os dados a partir do momento que, né, vocês fizeram essa estruturação e deixaram os dados disponíveis para todas as áreas? Eu acho que a nossa capilaridade, assim, né, de chegar em mais áreas e ver o movimento de mais áreas de negócio querendo ter essa proficiência em dados, né, digamos assim, ela aconteceu de forma mais orgânica pelas estratégias que a gente traçou aqui no começo, né, da nossa jornada de dados, que foi não querer evangelizar o negócio com um conceito abstrato ou querer construir pilotos que não resolvam problemas reais que vão mover o ponteiro do negócio, sabe? Então, acho que é muito mais a gente se preocupar em estar próximo do dia a dia das áreas de negócio e resolver esses problemas certos, sabe? Os problemas que realmente vão gerar o impacto. E co-criar com eles, né? Com quem está na ponta ali, focando sempre nessa gestão de mudança. Porque no fim do dia, se a gente gera ferramenta ali, mas não tem essa cultura, essa adoção, ela vira custo, né? Então, no fim do dia, não é isso que a gente quer. A gente quer realmente a usabilidade e a adoção das nossas ferramentas. Então, a nossa agenda de gestão e de mudança organizacional, ela anda muito próximo com a nossa agenda de dados. Então, é tão importante quanto a tecnologia em si. Quando a gente buscou fazer isso desde o começo, a gente combinou o desenvolvimento de pilotos com áreas justamente que não tinham uma proficiência tão grande em dados, né? Como o próprio time de RH, que é uma área que é muito mais voltada para cuidado de pessoas do que para cuidar de dados, né? É o contrário de vendas, por exemplo, que já é uma área mais analítica, que já tem uma aptidão maior a números, né? Que é cobrada por números todos os dias. Então, estrategicamente fazer esse balanço de não olhar só para áreas mais analíticas e maduras por si só e focar também nessas áreas como RH e finanças e jurídico ajudou muito a gente a mover o ponteiro em temas que antes a gente não conseguia tangibilizar uso de dados ali, né? Então, isso ajudou muito ao engajamento ser orgânico, né? Essas áreas começaram a querer fazer parte e ter produtos de IA no seu dia a dia, porque viram que aquilo realmente gera valor, ajuda a bater metas, né? Então, aquilo facilita o dia deles ali como equipes, né? Em si, no dia a dia. Nesse sentido, eu achei bem legal o case do departamento jurídico mesmo. Você podia contar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Porque realmente, quando a gente olha assim, jurídico está usufruindo de dados a ponto de gerar resultado, né, na veia do negócio, é bem legal trazer essa experiência. Você pode contar para a gente? Então, com o time jurídico, a gente tem uma série de iniciativas aqui, né? E a mais recente que a gente fez com eles foi o produto de jurimetria. Então, em resumo, a gente conecta dados que a gente tem de mercado mesmo, de bases externas, né? Sobre processos e todas as causas trabalhistas, civis, enfim, para a gente conseguir olhar para o nosso time interno, né, para as nossas causas mesmo, e conseguir recomendar ações para prevenir que a gente tenha novos processos e causas novas relacionadas aos mesmos temas, e inclusive, né, a gente conseguir enriquecer, né, causas trabalhistas e processos trabalhistas com materiais internos que a gente tem aqui do nosso time, né? Então, por exemplo, faz sentido eu seguir com alguma causa, ou eu devo recomendar um acordo, ou eu devo ir para algum outro caminho na defesa. Então, a gente consegue apoiar o time jurídico na tomada de decisão, que impacta diretamente, né, provisões financeiras também, e facilita esse trabalho do time jurídico também com escritórios externos que a gente venha a trabalhar ali em alguma causa. Então, é um impacto direto, né, que combina não só o uso de dados e análise avançada, mas também IA generativa, para apoiar o time na execução da sua atividade com mais eficiência, né? Porque digamos que antes o time conseguisse olhar com maior dedicação um número X de processos, hoje a gente consegue olhar para um montante bem maior e ser mais proativo de evitar, né, algumas causas e inclusive fazer análises que envolvam outras áreas, né? Então, por exemplo, digamos que a gente teve algum acidente, né, em alguma localidade. Putz, como que a gente olha com o time de segurança, o time de RH, para a gente fortalecer a cultura da segurança naquela localidade, sabe? Ou teve, né, alguma outra causa que a gente consiga acionar o time de saúde para atuar com a gente. Então, acaba gerando uma cadeia de ações, assim, que
fortalecem ali, né, a ação dos times internamente por meio do uso ali de dados. Então, foi um projeto bem bacana aqui que a gente entregou de forma contínua, né, ele é um produto vivo, na verdade, a gente vai incrementando com funcionalidades ali dentro, e a gente também tem aí muita coisa para vir nesse ano, então pode ser que nosso portfólio com o time jurídico acabe crescendo bastante. Claramente, me parecem cases bem diferentes do que a gente costuma ouvir de dados, no sentido de que realmente eles ultrapassam a barreira da execução ali, eles acabam levando outras áreas juntas, né? Igual você disse, trazer gestão das mudanças. E aí vocês também conseguem fazer um letramento das áreas, né? Em agir proativamente para poder mitigar algumas possibilidades de acontecimentos que geram impacto no negócio, né? Bem interessante. E um outro também que eu achei muito legal de ouvir é do NPS. Eu especialmente, né, sei que a gente de marketing está sempre trabalhando com NPS, né, que a gente avalia ali como é que o nosso cliente está recebendo, né, o serviço, o produto, etc. Mas acaba que geralmente fica um resultado, um indicador muito contido na área de comunicação e marketing. E no case de vocês conseguem perspassar, assim, em várias áreas, né? Vocês vão lá na questão logística, né, impactando em ruptura. E também eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse desafio também de envolver tantas áreas numa análise da ponta ali, né? Você parte da análise do cliente e consegue levar para dentro de casa e mexer em tantos negócios. O case de NPS é um exemplo muito didático, assim, de como a gente consegue transformar algo que é visto talvez mais como uma pesquisa, né, num produto de dados com um ciclo de valor, assim. Então, na prática, o NPS como produto, né, ele acaba olhando para toda a jornada. Então, desde que a gente tem essa captura contínua ali, né, do feedback do cliente, até a integração com essas outras fontes de dados aqui operacionais que a gente tem, como de logística, entrega, prazo de entrega, né, o atendimento, para oferecer essa visão mais completa da experiência, do sentimento do cliente para o nosso time de vendas e identificar ali quais são esses principais fatores que influenciam a satisfação e os pontos de atrito na jornada mesmo, para orquestrar ações para fechar o loop, né, com o cliente. Então, digamos que a gente tinha lá algumas reclamações ou feedbacks de tipo, eu agendei uma entrega para um dia, né, não recebi, ou então questões de tipo, não tinha produto quando eu quis comprar. Então, a gente consegue perceber alguns pontos pequenos ali, que talvez num mar de feedbacks, né, num mar de pesquisas, a gente manualmente nem conseguiria pegar, para conseguir endereçar e investigar ali com áreas de negócio específicas, seja de logística, seja com o time de vendas que, né, tenha que colocar ali um pedido proativamente, ou o time de produção para ver como que está ali a demanda e a capacidade, né, de atender alguma região, algum centro de distribuição. Então, a gente consegue amarrar essas respostas e esses insights que a gente recebe em algumas pesquisas para gerar ações ali junto com o time da área responsável, né? Então, a gente teve que criar aqui, e aí volta no ponto que eu falei, né? Da gestão de mudança ser tão importante quanto a gestão tecnológica ali, né? Que a gente teve que criar um comitê, praticamente, né? Interdisciplinar ali dentro da rotina ali do time de vendas, para que a gente conseguisse endereçar essas ações, né? E tivesse, de fato, efetividade ali, depois de olhar o insight que vem da pesquisa. Então, acho que esse case, assim, foi muito bacana, né? E muda muito a relação entre analytics ali, as áreas de negócio, né, que ao invés de entregar um relatório de um feedback estático, né, o time começa a olhar para um backlog de evoluções do nosso NPS, né, então tem novas correlações, novos cortes ali da pesquisa, que vão permitir novas ações para a gente melhorar o nosso atendimento, a nossa operação e colocar, né, de fato, o cliente no centro, que é para a gente o mais importante, e no fim, começar a transformar esses detratores, né, que a gente tem em promotores e traduzir isso em crescimento de receita. Então, esse case ele foi bem, bem bacana. Ele é bem impactante mesmo e bem completo, né, assim, uma visão bem holística, tanto da saída da produção até a experiência final ali do consumidor, né. E olhando para o futuro, Dani, acho que vocês já estão construindo, né, soluções bem legais e importantes para o negócio, mas eu imagino que também o céu é o limite, né. Você podia contar um pouquinho pra gente, assim, em termos de desafios que você vislumbram, né, tanto tecnicamente mesmo, em soluções técnicas para amparar, né, tamanhas áreas, assim, tantas áreas envolvidas, quanto o que vocês
vislumbram aí para o cenário de dados nos próximos tempos? Eu diria que os nossos próximos desafios, assim, são muito menos em provar que dados geram valor e muito mais em escalar isso com segurança, com governança e automação, né? Porque eu acho que temos recomendações, temos insights, mas como que a gente aumenta o nível de automação dessa inteligência artificial na decisão do dia a dia, né? Sem ser um risco para a companhia. Então, a gente já tem aí algumas automações de decisões por meio de inteligência artificial para logística, são coisas mais simples da gente tomar ação, né, uma distribuição, né, mover um produto de um CDA para outro. Então a gente consegue automatizar algumas decisões com mais segurança, mas algumas outras a gente ainda, né, precisa ali de um humano tomando uma decisão, né, garantindo que a gente não vai errar em alguns casos excepcionais e decisões mais estratégicas. Então, para que a gente chegue nesse ponto, né, de ter decisões automatizadas, isso exige modelos muito mais robustos, né, um monitoramento muito contínuo e uma governança forte de risco, assim. Então, todo o trabalho de governança, qualidade, arquitetura de dados, ele continua sendo muito essencial. E o outro eixo, assim, de desafios que eu acho que a gente tem aí para o futuro é expandir o uso de IA generativa e agentes de IA, que a gente tem muita oportunidade não só nas áreas comerciais, mas nessas áreas de suporte que eu comentei. E olhando mais para frente, tem uma agenda de dados que converse diretamente com os nossos compromissos de sustentabilidade, eficiência energética e responsabilidade social. Assim, acho que usar dados não só para vender melhor e se manter competitivo no mercado, mas para operar de forma mais responsável como grupo, assim, né, como companhia para a sociedade, assim, que acho que é um tema que eu pessoalmente sou muito entusiasta, né? Então, usar dados em prol de um bem maior, não só do resultado da companhia, assim, que eu acho que também vai muito em linha com os valores da Heineken, né? Sem dúvida. A gente está chegando aqui no final, Dani, e a gente costuma pedir uma recomendação de um conteúdo que você acha que vale a pena divulgar para os nossos ouvintes, seja especificamente da sua área de atuação ou não. É uma troca mesmo de conteúdo. Eu recomendaria um livro que para mim foi muito bom, me ajudou muito na minha carreira, assim, e sempre consulto, né? Acho que não foi um livro que eu li, deixei ali, eu uso como uma bíbliazinha, que é o The Culture Map, da Erin Meyer. É um livro que fala muito sobre as diferenças e contextos culturais, né? Quando a gente começa a trabalhar com pessoas e times de outros países, né? Que vêm de outros contextos historicamente culturais que a gente, né? Aqui do Brasil. E como a Heineken é uma empresa muito globalizada, né, e a área de tecnologia está sempre em contato com esse ambiente mais global, acho que ajuda muito, né, então a gente se preparar para trabalhar com esses times e a gente entender também como as decisões são tomadas, como que a gente articula, influencia e, né, e cria a nossa rede ali, né, de networking dentro de contextos tão diferentes e culturas tão diversas. Então foi um livro que para mim foi muito importante e, enfim, eu leria mais diversas vezes na minha vida. Recomendo aí para todo mundo que tem a ambição de trabalhar em times globais ou que trabalha, né? Acho que ajuda bastante. Boa. Só para eu adicionar uma pergunta, já que você tocou nesse ponto do global, como tá a interface do desenvolvimento de dados aqui no Brasil em relação ao resto do mundo? Você acha que a gente está no mesmo nível, está à frente? Como que a gente, profissional de tecnologia, está colocando a IA e a predição dentro do nosso dia a dia de trabalho? Eu acho que a gente está bem. Acho que as empresas, em geral, assim, né, aqui no mercado brasileiro já estão bem aptas e com bastante iniciativas, né, para adotar realmente IA no nosso dia a dia e nos processos mesmo de decisão aqui das empresas. Falando especificamente da Heineken, né, a gente tem diversos mercados aqui onde a gente atua e no Brasil a gente é reconhecido como um dos benchmarks aqui, né, então principalmente dentro da região Américas, somos os pioneiros em muitas dessas frentes, né? Acho que somos a operação que mais gerou valor aqui por meio de IA dentro da região Américas, então acho que estamos sendo pioneiros aqui no Brasil, então tem sido bacana. Que demais, Dani. E eu agradeço muito a sua disponibilidade, foi muito legal ouvir os cases, né, assim, imagino que vocês devem se orgulhar bastante de trazer valor real, né, para o negócio, num momento em que a gente está experimentando, entendendo como agir, né, assim, com a IA especialmente, mas com predição e etc. Obrigada pela sua presença e disponibilidade.
Boa, eu que agradeço. Obrigada, Marcela e time. E espero que daqui a um tempo a gente possa voltar aqui e trazer muito mais cases e novidades aqui A do gente Grupo também. Heineken para você. Deixa a gente ciente, hein, Obrigada. de tudo que acontecer aí. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia hoje. Não deixa de seguir os Agilistas na sua plataforma preferida de streaming e compartilhar o que vocês acharem interessante com seus amigos, enfim. Vamos espalhar a palavra aí de bons cases da tecnologia. Obrigada, até mais.